Bom dia, pessoal. Vamos discutir um pouquinho sobre outro assunto, sobre taquiarritmia na emergência. Só a conduta prática mesmo das taquicardias. Não quero discutir sobre diagnóstico entre flutter atrial, fibrilação atrial, taque por reentrada nodal, taque atrial, atrial multifocal, nada disso. Mas para discutir a conduta mesmo na emergência, né? Os mecanismos dela, só para a gente discutir um pouquinho, só até para entender o tratamento. Pode ser por automatismo ou por reentrada, tá? Automatismo é quando um grupo de células assume o controle do ritmo do coração, né? Ele comanda a despolarização cardíaca, causando uma frequência cardíaca aumentada, tá? Nesses casos, os pacientes não têm resposta à cardioversão elétrica ou às drogas de curta duração, devendo drogas de longa duração serem administradas para controle da frequência cardíaca, certo? E por reentrada, quando tem um circuito que permite um gatilho e a perpetuação da arritmia, tá certo? Tem uma via de condução rápida, uma via de condução lenta, e geralmente a via de condução lenta ela é inibida na faixa anterógrada, só que depois que tem um gatilho ela é ativada na faixa retrógrada e conduz à arritmia, certo? Mas o que é importante avaliar da arritmia no setor de emergência? Se o paciente está estável ou instável. Quais são os critérios de instabilidade? Né? Os critérios de instabilidade são baixo débito cardíaco, que a gente avalia com hipoperfusão, hipotensão, palidez, né? Baixa perfusão cerebral com confusão, rebaixamento do nível de consciência, sinais de isquemia miocárdica, que é a angina, né? Com dor precordial, às vezes não por coronariopatia, mas sim por uma desproporção entre a oferta e a demanda de oxigênio para o coração, e sinais de falência do ventrículo esquerdo, né, com dispneia importante, edema agudo e edema agudo pulmonar, certo? E a gente vai avaliar o QRS, se o QRS é alargado ou se o QRS é estreito, tá certo? Para quê? Para a gente ver se a taquicardia é supraventricular ou ventricular. QRS estreito, taquicardia supraventricular. QRS alargado, a taquicardia pode ser ventricular ou supraventricular, dependendo se já tem condução, já tem pré-excitação ou se já tem bloqueio de ramo prévio para o paciente, certo? Mas o que a gente tem que avaliar também? Sempre é bom lembrar, né? É a arritmia que é a causa da instabilidade ou alguma outra causa que causa a instabilidade, alguma outra causa, por exemplo, embolia pulmonar, hipovolemia, hemorragia digestiva, hipertireoidismo, sepse, que estão causando uma arritmia, né, uma taquicardia, e realmente a arritmia não é a causa, tá? Arritmias supraventriculares, elas causam instabilidade apenas com frequências acima de 150, geralmente, tá? Mas o paciente deve ser avaliado como um todo, certo? Os sinais de instabilidade, né? Para pacientes com QRS estreito, o que deve ser feito primeiro é manobra vagal adenosina. Até certo tempo atrás, toda taquiarritmia instável deveria ser considerada para choque, certo? Para cardioversão elétrica, ou desfibrilação, tá? Mas hoje em dia a gente permite que a taquicardia com QRS estreito, mesmo instável, possa ser realizada manobra vagal ou adenosina. Quais são as manobras vagais mais empregadas? É a massagem de seio carotídeo, manobra vagal, e hoje em dia a manobra vagal é modificada, tá certo? Nesse link aqui, vocês podem ver, vocês podem acessar, e vai ter o site do Lancet mostrando como faz a manobra vagal modificada, certo? Como que é a massagem de seio carotídeo? Qual que a gente tem que ter cuidado com isso? Para não pegar um paciente com sopro carotídeo. Então, sempre antes de fazer a massagem de seio carotídeo, fazer a ausculta da região cervical para ver se a gente não tem sopro de carótido, tá? Se tiver sopro de carótido, dá chance de placa carotídea, então não deve ser feita a massagem de seio carotídeo. Outra manobra, a manobra vagal que pode ser feita, pode ser a expiração forçada, tá certo? Geralmente a expiração forçada tendendo a manter a expiração por 30 segundos. E a manobra vagal modificada é quando a gente assopra uma seringa e a gente faz a elevação dos membros concomitantemente, tá certo? Vocês podem ver realmente no vídeo aqui que está aqui. E o que comparou no estudo do Lancet
o River Trial, foi que com a manobra vagal modificada, a chance de reversão para ritmo sinusal foi muito maior do que com a manobra vagal simples, certo? Aqui novamente um link que pode ser acessado para estudar semiologia cardiovascular, para quem tiver interesse, tá? Só clicar no link também, tá certo? Para avaliar as manobras vagais. Ainda sobre o sinal com o paciente em sinais de instabilidade, quando a gente tem QRS alargado, a gente tem que avaliar o intervalo RR, entre 2 QRS, certo? Se o RR for regular, há necessidade de choque sincronizado, tá certo? Cardioversão com 100 joules. Quando a RR irregular, a gente pode fazer choque sincronizado ou desfibrilação dependendo do quadro, certo? Quando a gente tem RR irregular e complexos QRS semelhantes, isso geralmente é uma FA com um bloqueio de ramo prévio ou com aberrância de condução por atraso de condução, ou mesmo uma pré-excitação ventricular, que é o caso de Wolff-Parkinson-White, a gente deve fazer choque sincronizado, tá? É uma cardioversão com 100 joules. Quando a gente tem QRS com alterações do padrão dele, geralmente com ponta para cima, ponta para baixo, a gente tem uma taquicardia polimórfica, que pode ser até a torsade de Pointes, e pode causar uma degeneração para a fibrilação ventricular. Nesses casos, deve ser realizado desfibrilação como se fosse na parada cardiorrespiratória, com 360 joules no desfibrilador monofásico ou 200 joules no bifásico. Bom, e qual a diferença de cardioversão e desfibrilação? Tá? Na cardioversão, o aparelho vai avaliar o ritmo e ele vai fazer o choque em cima da onda R do complexo QRS. Tá? Isso vai aumentar a chance de reversão da arritmia e porque vai pegar o ventrículo despolarizado. Então já vai ter a despolarização ventricular. Isso vai fazer com que o coração tenha maior chance de voltar a ritmo sinusal, tá? Já na desfibrilação, como o ritmo geralmente é anarco, QRS muito alargado, ele não consegue avaliar o R. Então, o choque vai ser aplicado em qualquer lugar do QRS. Essa é a diferença. Por isso que na parada, desfibrila. Na cardioversão elétrica, com sincronização, não desfibrila. Realmente é sincronizado o choque, certo? E onde sincroniza? Nesse modelo que nós temos na emergência, tem um botãozinho em cima, tá certo? Escrito sincronização. Alguns aparelhos têm escrito sync e o nosso da emergência está escrito sincronização. Só apertar ele e o eletro mesmo, o desfibrilador mesmo vai reconhecer o QRS. Na ausência de sinais de instabilidade, né, mesmo taquicardia com QRS alargado, podem ser tentadas manobras vagais ou uso de adenosina, e a reversão ou a diminuição da frequência cardíaca deve ser feita com as drogas antiarrítmicas. Então, a gente não precisa cardioverter o paciente. Tem indicações de cardioversão do paciente? Tem, certo? Tem indicações de cardioversão do paciente quando você quer manter o ritmo sinusal, principalmente num paciente com flutter ou fibrilação atrial. Mas não vai ser o caso nosso da emergência. São condutas para acompanhamento regular do paciente, geralmente pelo médico assistente dele. Tá? Das drogas mais utilizadas são os beta-bloqueadores, no nosso caso vai ser o Seloken, tá certo? A adenosina, né, e a amiodarona. O metoprolol, ou Seloken, é a dose de 2,5 a 5 miligramas, que dá para fazer em 2 minutos. Tá? Pode ser repetida a cada 10 minutos, no máximo de 15 miligramas. Qual que é o problema do beta-bloqueador, né, que é o metoprolol? É o broncoespasmo. Tá? Não fazer em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, porque pode aumentar a chance de choque cardiogênico, né? Bloqueio ventricular de primeiro grau, ou em pacientes com fibrilação e com síndrome de Wolff-Parkinson-White, que são aqueles casos que eu falei lá, que pacientes com QRS alargado e RR irregular, tá? Porque a gente vai diminuir a condução pela via anterógrada e vai aumentar a chance de condução pela via retrógrada, pela via acessória. E isso vai causar um ataque cardíaco QRS muito alargado e uma frequência muito rápida. Então, a gente pode piorar o quadro do paciente. Então, paciente com QRS alargado, RR irregular, vamos tender à cardioversão elétrica ou desfibrilação, tá certo?
A adenosina a gente faz 6 mg, né, sem diluição em acesso calibroso, geralmente com flush pós-infusão, e a flush deve ser feito rápido, e de preferência elevação do membro que foi feita a medicação. Para quê? Para que a droga chegue ao sistema, à circulação central rapidamente, para que ela possa paralisar o 9, tá certo? Pode ser feito mais 2 doses de 12 mg, então ao todo podem ser feitos 30 mg da dose, tá? E deve ser evitado em pacientes com broncoespasmo, com fibrilação atrial e Wolff-Parkinson-White, como no metoprolol, e eles podem se queixar realmente de sensação de morte iminente, porque o coração pode parar, tá certo? Entrar em assistolia, mas ele volta rápido. O efeito da adenosina é muito rápido. E a amiodarona, né, que nós temos mais comum e todo mundo faz, tá? Uma ampola tem 150 mg, sendo que a dose máxima são 2,2 gramas ao dia, tá? Né? Então pode ser feitas aí mais de 10 ampolas, tá certo? Sem problema algum. Deve-se evitar em disfunção hepática pulmonar inflamatória aguda grave, né? Em paciente também com fibrilação atrial e Wolff-Parkinson-White. Tá? O evento adverso mais comum é a flebite no local que está sendo infundido, tá? E pode causar prolongamento de QT e torsade de Pont. Sobre a sedação, aqui é uma cópia, uma foto do livro de emergência clínica, tá? Sendo que a sedação e a analgesia, né? Sendo que a analgesia mais comumente feita é com o fentanil, tá? E a sedação mais comumente feita é com o etomidato propofol. As doses da tabela aqui embaixo, acho que são muito úteis para a gente na emergência e podem ser feitas rapidamente e com segurança, tá? Lembrar sempre que for fazer sedação e analgesia num paciente, ventilação sempre perto, oxigênio, ambu, máscara, tá? Porque o paciente vai rebaixar um pouquinho o nível de consciência e às vezes a gente precisa ventilar. Se o paciente entrar em insuficiência respiratória, não vai ter jeito, podemos ter que entubar, mas isso é muito raro se a dose for feita corretamente, certo? As arritmias, né? Então assim, ó, nesse primeiro eletro, tá certo? A gente tem uma fibrilação com QRS, uma fibrilação atrial com pré-excitação ventricular, tá certo? Uma Wolff-Parkinson-White com fibrilação, tá? Nesse segundo eletro, a gente tem torsades de Pontes, né? De Pontes, tá? Nesse outro eletro, a gente tem um ataque ventricular e aqui a gente tem um ataque cardíaco supraventricular por reentrada, tá? Então, assim, as 3 taquicardías que nos deixam preocupados são essas 3. Essa arritmia com QRS estreito, geralmente ela é benigna, apesar de dar sintomas, ela é benigna, certo? Obrigado, estou à disposição para qualquer coisa. Até mais.